Igreja Apostólica Viver em Cristo. Igreja Apostólica Viver em Cristo. Salvando almas. Segunda Crônicas, capítulo 16. Quando a pessoa ela é fiel, Deus é com ela. Você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder sendo fiel a Deus. Você não tem nada a perder sendo temente a Deus, obedecendo a Deus. Mas quando você deixa de servir a Deus, daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. E ele estava determinado a fazer a vontade de Deus, o rei Asa. Versículo 16. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, a dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito de Acera, uma abominável imagem. Asa destruiu a imagem, que feita em pó queimou no vale de Cedron. Olha para mim, a mãe dele, a rainha mãe, ela tinha feito uma imagem enorme de um deus chamado Acera, para cultuar aquele Deus, e era a mãe dele. Ele foi lá e destruiu a imagem e falou para ela: a senhora não é mais rainha mãe, a senhora só é minha mãe, só não é mais rainha mãe, não é mais nada não, porque está servindo às imagens, está servindo a outros deuses. O Deus que eu sirvo não se agrada disso. Ele estava sendo fiel a quem? Mais fiel a Deus do que a família dele, foi ou não foi? Versículo 17. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Olha aqui, ó. Perfeito significa fiel. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara. Ele trouxe para a casa de Deus. O que ele trouxe para a casa de Deus? Vamos ver? Prata, ouro e objetos de o quê? De utilidade. E por isso não houve guerra contra ele, até o 35º ano do reinado de Asa. Ou seja, enquanto ele servia a Deus, Deus estava fazendo o que com ele? Protegendo ele, guardando ele. Tem pessoas que tem guerras que têm se levantado contra ele, que não é Deus fazendo guerra contra você, não. Um desemprego, um problema na saúde, um problema familiar. Aquela guerra que está vindo contra você, você que causou. Você que causou aquela guerra que veio contra você, o que está vindo contra você, com a sua infidelidade, com a sua rebeldia. É o dízimo que você não devolveu, é a oferta que você prometeu e não cumpriu, é o culto que você deixou de vir para ir numa festa, sei lá onde. A sua infidelidade chega até Deus, aí o diabo vem e faz guerra contra você. Se nessa guerra você se arrepende e busca Deus, Deus pode te dar uma nova chance, mas nem todo se arrepende. Nem todo se arrepende, porque a ingratidão é muito grande. O Asa até aqui ele serviu a Deus, ele tinha paz por todos os lados, não havia guerra contra ele. Ele trouxe para a casa de Deus ouro, ele trouxe prata, prosperidade para a casa de Deus. Então ele estava protegido. O mal até poderia se levantar contra ele, mas não iria atingi-lo, por causa da fidelidade dele. Na sua cabeça, o que você acha que é fidelidade? Fidelidade é a pessoa não trair. Fidelidade é a pessoa priorizar a outra no relacionamento. Fidelidade é um pacto, é uma união. E quando a pessoa começa a demonstrar para Deus que ela não é fiel, Deus vai tirando a proteção. Aí quem é que vem? O diabo. E o diabo vem para matar, para roubar e para destruir. Aí quem vem é o diabo, para matar, roubar e destruir a pessoa. E se a pessoa se arrepender, ainda há uma chance para ela. E se a pessoa não se arrepender, continuar fazendo as coisas erradas, aí ela vai ser destruída.
Vamos ver aqui. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Olha só, o rei Asa era o rei de Judá, e eram divididas as terras, havia o rei de Israel, e Deus era com o rei de Judá, e o rei de Israel cercou a cidade de Asa, ninguém poderia entrar até a cidade ou sair da cidade. Asa, ao invés de clamar a quem? A Deus e pedir justiça, clamar a Deus e pedir vitória sobre o inimigo, o que ele fez? Um acordo. Ele fez um acordo. Não se faz acordo com o diabo, não se faz acordo com Satanás. Ele foi fazer um acordo, simplesmente um acordo. Ele não confiou em Deus. E sabe qual foi o acordo dele? Tirar o que era de Deus para dar para o rei de Israel. Não era tirar o que era da casa dele, o que era do palácio dele. Lembra do ouro e da prata que tinha sido levado para a igreja, que ele deu para a igreja, que ele deu para o templo, que ele deu para Deus? Ele foi lá pegar de volta. E foi pegar tudo que era de Deus, tudo que era da casa de Deus, ele tirou para sair de uma situação que difícil. Aí você diz: bispo, eu nunca vim aqui na igreja e peguei o vidro, e peguei o púlpito, e peguei a bateria, peguei a cadeira, peguei um cálice. Eu nunca peguei nada da igreja, nem uma cadeira, eu nunca roubei nada na igreja. Acredito que não. Mas quando você deixa de dar aquela oferta que você prometeu, você está roubando a Deus, porque já era de Deus, você havia feito um voto com Ele. A Bíblia diz que quando nós fazemos um voto a Deus, nós não podemos tardar a cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos que vota e não cumpre. Aquele dízimo daquela causa na justiça, o dízimo da venda de um bem material, de um carro, de uma casa, você não deu. Você pegou aquilo para usar em seu benefício próprio. Conclusão: o que acontece? Você está roubando o que é de Deus para você, e você acha aquilo normal. Você acha aquilo normal, você acha aquilo algo normal, e não é normal. Você está roubando a Deus, você está zombando de Deus. E esse Asa, ele tinha tudo, gente. Ele tinha proteção de Deus. Aí o inimigo se levantou, ao invés dele buscar quem? A Deus. Foi até um teste para ele, foi até uma prova para ele, um teste para ele. O que ele fez? Vamos ver o que ele fez. Capítulo 16, a ingratidão de um homem. No 36º ano do reinado de Asa, olha só, presta atenção. Durante 35 anos do reinado dele, Deus abençoou ele ou não abençoou? Deus abençoou ou não abençoou? Deus deu paz a ele por todos os lados, foi ou não foi? Foi ou não foi? Deus era com ele, era ou não era? Durante 35 anos Deus foi com ele. Em 35 anos não aconteceu nada de ruim com ele. Quando se levantou o inimigo, a primeira coisa que fez foi abandonar Deus. A primeira coisa que ele fez foi abandonar Deus. Durante 35 anos não aconteceu nada. No 36º ano aconteceu. Ao invés dele se apegar com Deus, o que ele fez? Roubou a Deus, tirou o que é de Deus. Olha aí, ó. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, edificou a Ramá para que ninguém fosse permitido sair de junto a Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então quem, pessoal? O Asa, que era o rei Asa, criou Asa. Fala para o irmão: não cria Asa não, meu filho. Tem gente que gosta de criar o quê? Criar asa. Eu vou andar sozinho, não preciso da Bíblia, não preciso de Deus, não preciso do bispo, eu vou fazer o que eu quiser. Cria asa para tu ver. Cria asa. Deus vai e o quê? Ó?
corta. Aqui é difícil criar asa, porque o pastor daqui tem espada é a palavra, corta rapidinho. Pode ser membro, pode ser parente meu, pode ser quem for. Criou asa, ó, faz assim, ó. Criou asa, já era, meu irmão. Olha aí, ó. O asa criou asa. Então Asa tomou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor. Da onde que ele tirou o ouro e a prata? A primeira coisa que ele pensou foi virar as costas para Deus, foi abandonar a fé, foi ferir a igreja. E a consciência nem pesa, mas não precisa pesar, porque o que vai pesar não é a sua consciência, você que é infiel. A palavra cai para quem quer, é ou não é verdade? A carapuça serve em quem a pessoa, é ou não é? A pessoa que é infiel, ela não precisa nem ter o quê? Consciência pesada, porque o próprio Deus vai pesar a mão na vida dessa pessoa. O próprio Deus. Porque a primeira coisa que a pessoa faz, ela está passando uma dificuldade. Todo mundo pode estar passando por uma dificuldade. A primeira coisa que ela corta é a oferta da igreja, é o dízimo da igreja, é o voto da igreja. É a primeira coisa que ela pensa. Que nem esse cara aqui. A primeira coisa que ele fez foi pegar o que era da igreja. Não, porque a água eu tenho que pagar, porque a luz eu tenho que pagar, porque o aluguel eu tenho que pagar, porque a prestação do meu carro eu tenho que pagar. Ah, mas o voto que eu fiz não vai dar para pagar não, Deus entende. Ah, a primeira coisa que você faz é tirar o que era para a casa de Deus, você tira para você. Ingratidão, infidelidade. Isso é muito sério. Ele achava que ele iria fazer isso e nem acontecer o quê? Nada, porque durante 35 anos não aconteceu o quê? Nada de ruim. Ah, mas ele se rebelou contra Deus. Olha aí, ó. Leia vocês o versículo 2 bem alto, por favor, bem alto. E dos tesouros da casa do rei, e enviou servos de Ben-Hadad, haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ele queria que Baasa, rei de Israel, saísse das terras dele. Ao invés dele permanecer com a aliança com Deus, ele foi fazer aliança com o rei da Síria, para expulsar o rei de Israel das terras dele. Primeiro ele tirou o que era da casa de Deus. Depois ele tirou também o que era da casa dele. Mandou todo o ouro e toda a prata para o rei da Síria, que é o próprio diabo encarnado. E falou: Satanás, eu faço pacto com você, porque o meu Deus não me protege, o meu Deus não me guarda, o meu Deus não vale nada. O Deus que me guardou 35 anos, eu já esqueci quem é ele. Eu preciso de você, rei da Síria. Eu preciso de você, Satanás. Foi o que ele fez. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou capitões dos exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar o quê? A Ramá, e não continuou com a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. O rei da Síria cumpriu com o acordo dele, tirou Baasa do caminho de Asa. Só que agora quem estava no caminho de Asa era Deus. Agora o inimigo de Asa era Deus. Enquanto o inimigo era Baasa, Deus poderia ajudar Asa a tirar Baasa, mas ele não quis a ajuda de Deus, ele foi procurar a ajuda do rei da Síria. Tem gente que deixa de buscar a ajuda de Deus para buscar a ajuda dos homens, ajuda de família, ajuda de gente que não tem nada a ver com Deus. Deus está te observando. Você está pondo muita tua confiança no homem, você está pondo muita tua confiança naquele médico, naquele advogado, naquele juiz, naquele policial. Você tem que pôr tua confiança em Deus.
Você está acreditando muito naquele teu amigo. Amigo verdadeiro só tem um, que é Jesus Cristo, viu? Não vire as costas a Deus e nem a casa de Deus por causa das lutas que você passa, por causa das dificuldades que você enfrenta. Seja fiel a Deus até o fim, se você quiser ser salvo. Se você quiser ser salvo. Caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não pode ser atingido, não. A tua fidelidade não pode ser atingida. Não pode ser atingida. Aí Deus mandou o profeta. Olha só. Naquele tempo, veio Hanani a Asa, que era o profeta, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste em quem? Ele confiou em quem, pessoal? Asa? Mas ele confiou em Deus? Qual é o sentimento que Deus tem com respeito à pessoa que deixa de cumprir um voto para pagar uma conta dela? Ela está deixando de confiar em Deus porque ela confia no dinheiro dela. Olha como as pessoas são testadas e nem imagina. Olha como as pessoas são provadas e nem passa na cabeça delas. No dia que você deixar de confiar em Deus, Ele vai ser o teu inimigo. Você está se levantando contra Ele. Olha aí, ó. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Por quê? Por quê? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o quê? Um coração totalmente de Deus é um coração o quê? Fiel. Um coração totalmente de Deus significa: eu estou sendo fiel com Deus. Então Deus fica procurando quem é fiel para com Ele. E na hora da crise, na hora da luta, na hora da dificuldade, é isso que você faz? Vira as costas para a igreja? A primeira coisa que você faz é deixar de dar oferta, deixar de dar o dízimo, é deixar de ser coluna? É deixar de participar de uma campanha por causa das suas dificuldades? E o que Deus já te livrou? E o que Deus já te curou? E o que Deus já te deu vitória? Você já esqueceu? Aí tem pessoas que dizem: poxa, bispo, agora que a ficha está caindo, eu não tinha intenção. O inferno está cheio de pessoas que não tinham má intenção, mas não fizeram o que agradar a Deus. Você vigia as suas atitudes e o seu comportamento. A primeira coisa que ele fez quando houve uma dificuldade foi roubar a casa de Deus. E ele achava que Deus ia perdoar. Não zomba de Deus não, irmão. Não zomba de Deus não, irmão. Não zombe de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Deus até releva. Deus até dá uma chance, dá duas. Mas chega uma hora que quem não vai querer mais você é Deus. Vamos ler o 8. Acaso não foram os etíopes, os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Deus já tinha dado vitória a eles, sim ou não? Quem aqui Deus já te deu vitória? Levanta a mão. Deus já me deu vitória, bispo. Livramento, cura. Deus já me. Eu não posso dizer que Deus nunca me abençoou, que é mentira, porque Deus já me deu vitória, benção. Olha aí, ó. Então tá, você abandonou a Deus, né? Versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti.
Porém Asa se indignou contra o vidente era o pastor, era o profeta, se indignou contra o homem de Deus, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele, por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Esse rei Asa, quando Deus falou para ele, agora vai haver guerra contra você, porque você abandonou a Deus, ele mandou prender o pastor e pôr o pastor no tronco. Tem gente aqui que se pudesse me matar, me matava, né? Porque quem dá os recados de Deus sou eu, né? Sobra para quem dá o recado, não é assim? Alguém tem que falar. Versículo 11. Já estamos encerrando. A ingratidão dele custou caro para ele. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro de história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano, toda essa perturbação aconteceu no 36º. Conta comigo. 6, 7, 8, 3 anos. Depois de 3 anos, passou quantos anos? 3 anos da desobediência, da rebeldia dele. Olha só, ele teve 3 anos para se arrepender, e não se arrependeu. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua doença, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Olha aí. Deus deu 3 anos para ele se arrepender, ele não se arrependeu. Aí Deus, não foi o diabo não, aí Deus pôs uma doença nele para ver se ele buscava a Deus. Ele não buscou. Ó que ingrato. Ó que ingratidão desse homem. Você pode buscar os médicos, mas a sua confiança não tem que estar no que eles dizem não, a tua confiança tem que estar em Deus. Você pode procurar um advogado, procurar um juiz, é óbvio, mas a sua confiança tem que estar em Deus, seja a vontade de Deus. Mas desde o princípio ele virou as costas para Deus. Então, já era. Não quer honrar Deus? Vai para debaixo de 7 palmos da terra. Deus falou, então teu lugar é debaixo de 7 palmos. Não quer me servir? Então tu vai morrer. Olha aí, ó. Descansou Asa, descansou bem mesmo, com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram no sepulcro que mandaram abrir para si na cidade de Davi. Puseram sobre um leito que se enchera de perfumes de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Morreu, já era. Pode pôr perfume, pode pôr o que for, já era. Ele morreu depois que ele se virou contra Deus. Você quer esse destino para você? Você quer abandonar Deus desse jeito? Por que você já não ora mais? Por que você já não lê a Bíblia na sua casa? Por que você não teme a Deus como você deveria? Recebeu 30 reais, sei lá, 30 mil, por que você não tira o dízimo, não tira uma oferta para Deus? Por que você não participa dos propósitos de Deus? Você não está confiando em Deus. Isso vai gerar na sua vida uma queda. E você não vai ter a salvação que você tanto deseja. Porque a salvação é para aqueles que confiam no Senhor. Você não confia em Deus. É um desespero quando fica doente, parece doida quando fica doente. Ah, eu vou morrer. Quem decide se você vai morrer ou não é Deus, busque a Deus. Esse cidadão não quis buscar Deus nem na doença. Ah, mas eu fiquei desempregado, eu fui mandado embora. Mas Deus vai abrir uma porta muito maior, vai orar, vai buscar Deus, confia em Deus, Deus tem porta para abrir. Mas a pessoa não busca, não ora. Na primeira dificuldade, tira o dízimo da igreja, tira a oferta da igreja. Aí, meu irmão, vai morrer e vai para o inferno. Salmo capítulo 101,
versículo 6. O Asa, ele, coitado, perdeu todo o reinado nele. Perdeu tudo, morreu. Morreu no dia que ele fez acordo com a Síria. Meu marido já falou para mim, se eu for para outra igreja, ele vai junto, mas nessa igreja Viver em Cristo, ele não pisa os pés. Engraçado, né? Teu marido bebe, teu marido fuma, teu marido te trai, teu marido é um grosso, teu marido é um não sei o quê, e ele abre a boca falando, se você for em outra igreja, eu vou. Você não está vendo que é o diabo que está falando na boca dele? Para tirar você da igreja? Porque aqui você tem proteção de Deus, é sair daqui, ele não vai para outra igreja, te engana, aí o demônio põe uma vergonha em você, você não consegue voltar para viver em Cristo, por causa da vergonha, tu perde a sua salvação. Não tem acordo com o demônio, não tem acordo com o diabo. O teu patrão mudou o teu horário, a tua escala de horas. Você nunca trabalhou no domingo, agora o teu patrão chegou para você e falou, você vai trabalhar domingo, das 9 da manhã até tal hora. Não, mas eu tenho que ir para a igreja. Não, mas agora é assim, você vai ter que vir trabalhar. Bom, então você vai ter que me mandar embora, porque quando eu fiz aqui o acordo, o contrato aqui, não mencionava que eu tinha que trabalhar domingo, não. Mas você, para não perder o emprego, você faz o acordo com ele. Você não perde o emprego, mas você perde a tua alma, você virou as costas para Deus. Conheceu um bonitinho na escola, uma bonitinha no trabalho. Ai, porque ela está gostando de mim, não, porque ele é interessante, não sei o quê, mas é de Deus para você? Não, não é de Deus, porque ele quer sexo, ela quer prostituir, quer beber, quer fumar. Então, o que você está pensando nessa pessoa? Ah, não, mas Deus entende, eu vou converter ele. Você está virando as costas para Deus, daqui a pouco você está na sujeira e no pecado com essa pessoa. Você virou as costas para Deus para satisfazer a sua carne. Aquela pessoa vai te decepcionar, você não vai ficar com ela e não vai ficar com Deus, não vai ficar com ninguém. Porque é isso que o diabo faz. O rei da Síria pôde curar ele? Não. Quem poderia curar ele, ele virou as costas. Na hora de um assalto à mão armada, quem pode te ajudar é Deus. Quem pode estar ali com você naquele momento são os anjos te guardando. Mas aí você vira as costas para o Deus, o Senhor dos exércitos, o exército de Deus não vem em teu auxílio. Você virou as costas para Deus? Olha que homem doido, virou as costas para Deus. Ai, bispo, graças a Deus, eu não viro as costas para Deus. Vira quando arruma emprego e não vem mais na igreja. Vira quando arruma uma mulher mundana, um homem mundano que não quer Deus. Vira as costas para Deus quando deixa de ser fiel nos votos. Olha o que ele diz aqui no Salmo 101. Versículo 6. Os meus olhos procurarão os enrolados da terra. Amém? Não é não? Os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra, para que habitem comigo. Quem quer habitar com Deus? Quem quer que Deus esteja ao seu lado? Você tem que ser o quê? Em tudo. Em tudo. Por exemplo, teve pessoas que poderiam ter vindo aqui hoje, mas está muito trânsito, chuva, eu não vou não, vou direto para casa. Infiel. Porque o mundano, sexta-feira, pode estar a chuva que for, pode estar o frio que for, ele já sai do trabalho direto para a balada e passa a madrugada toda. Hã? Ou é mentira que eu estou falando? Isso é solteiro e homem o quê? Casado. Passa a noite toda num bar bebendo, com os amigos. Agora, para vir no culto a Deus, não posso. Mas aí, lê vocês o versículo 6. O que está escrito aí? Os meus olhos, para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Quem é que vai servir a Deus? Quem anda no caminho o quê? Não se desvia. Eu acho que é por aqui, eu não acho nada, eu não vou pegar atalho. Eu vou no caminho que Deus preparou para mim.
Pode ser o mais difícil, mas é esse que eu quero, é esse que eu vou salvar minha alma. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Fraude é o que, pessoal? Engano, né? A pessoa que engana, né? Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Então, em nome de Jesus, se você está no pecado, se você está praticando alguma coisa errada em sua vida, se você está no caminho torto, sai desse caminho antes que você morra. Sai dessa infidelidade antes que você morra. Abandone esse vício, abandone essa ruindade, abandone esse caminho errado, antes que aconteça uma desgraça com você e você morra. Porque o problema não é morrer, não. O problema é morrer e ir para o inferno. Aí tu vai ver o que é bom. Abandone o caminho mau. O rei Asa, ele poderia ter se reconciliado com Deus, porque Deus é misericordioso, mas ele não quis. Ele preferiu ficar na rebeldia e na desobediência. Morreu. Não faça acordos, a não ser com Deus. Vigie o seu comportamento dentro da igreja, porque Deus está te observando. Você seja fiel a Deus. E você vai andar com Ele e Ele vai andar com você. Você vai precisar dEle e Ele vai estar lá para te proteger. Mas se você for infiel a Deus nas suas decisões, nas suas atitudes, tu prepara o velório. Tu prepara o enterro. Porque tu vai morrer. Porque se você cai na mão do diabo, Deus vai lá e te livra. Mas se você cai na mão de Deus, eu quero ver quem vai te livrar. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? Então, não brinque de evangélico. Se é para mim ser cristão, eu vou ser cristão. Eu vou ser fiel. Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.